hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Mais uma vez, só a igreja. Os céus abertos, vamos contemplar O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Porque eu sinto o Senhor me louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pode assentar-se. Demorou. Olá, o nosso VT informativo está no ar com notícias importantes para você. Então fique atento e veja o que está acontecendo em nossa igreja. Você ainda não é batizado? Venha participar desta grande festa espiritual. Fale com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas, você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Mais informações pelo telefone da igreja. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte da nossa história. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue no telefone da igreja. Esperamos por você. O Ministério de Missões de nossa igreja está vendendo lenços com o propósito de ajudar a trazer 20 crianças do Cairo para jogar futebol aqui no Brasil em 2014. Cada lenço custa R$50 e tem de diversas cores. Procure a equipe de missões e colabore. Salve, salve! Vamos que vamos! Vamos que vamos, porque essa é a hora. É hora de falar, é hora de querer, é hora de expressar, é hora de dizer Cristo. Vou viver por você se preciso. Você ainda não fez a sua inscrição para o retiro da Rede Team 2013 que acontece no final deste mês? O que está esperando? Corra, garanta a sua vaga e prepare-se para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E não se conforme com este nível raso. O louvor fica por conta da banda Pulse. Então, se liga. De 29 de novembro a 1º de dezembro, na Chácara Luterana. O investimento é de apenas R$90. E atenção, o Mini tem uma super informação para os pré-adolescentes. Vem aí um evento cheio de emoções divertidas. O Up Day, um tempo especialmente separado para gincana, apresentação de talentos, muito louvor e a edificante palavra de Deus. Tudo isso regado a muitas guloseimas e com entrada franca. O tema, uma geração que dá certo, parte 2. Então, anota aí.
dia 23 deste mês, das 14 às 17 horas, no auditório do segundo andar de nossa igreja. Quem tem de 10 a 13 anos completos não pode ficar de fora. Termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. Para rever estas e outras notícias, acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana. E logo, logo nós vamos explicar o porquê desse vídeo hoje no Ministério Infantil. Mini, 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 meu, mini, meu, mini! Eu e meu esposo nos sentimos muito felizes em dedicar uma parcela de nossas vidas para as crianças do Mini. Trabalhar no Mini está sendo o nosso melhor investimento. A aplicação é rápida e o retorno é garantido. Mini é o lugar onde eu e minha família exercemos a ordenância de servir. Ensinar os príncipes e princesas do grande rei é uma dádiva maravilhosa. Venha também descobrir e sentir a alegria em poder agradar ao coração de Deus, cuidando de seus pequeninos. O Mini, para mim, é a menina dos olhos de Jesus, a base de tudo, onde as crianças se alimentam da palavra de forma divertida, com muito louvor e alegria. Amo demais. É um presente de Deus poder colaborar com esse ministério. Restauração é a palavra que define o Mini para mim. Através do que é ministrado às crianças, minha família foi alcançada. Eu e meu esposo fomos capacitados para sermos colaboradores do Mini, através de experiências muito especiais com Jesus. O Mini se tornou a nossa casa. Trabalhar no Mini é um grande privilégio. Eu e meu esposo sempre achamos que não tivéssemos o menor talento para esse ministério, mas Deus nos incomodava. Assumimos um compromisso de ser fiel a Ele, para que Ele nos capacitasse. Hoje, podemos dizer que amamos trabalhar com crianças. É muito gratificante sentir o carinho e a admiração de cada uma delas e poder semear o verdadeiro amor de Jesus. Venha você também fazer parte da família Mini. O mais importante de trabalhar no Mini para mim é saber que de alguma forma posso contribuir com a construção do caráter do pré-adolescente. O tempo que separo para preparar a palavra do culto são momentos onde Deus ministra em meu coração. Que tal você também fazer parte de uma equipe que ensina e ajuda uma geração a realmente fazer a diferença? É uma alegria ser coreógrafa do Mini e compartilhar o dom que recebi do Senhor com os pré-adolescentes. Ensiná-los a dançar para o nosso Salvador livremente como forma de louvor e adoração. Me emociona sempre, porque a cada apresentação sabemos que através da nossa dança o amor de Jesus alcança os corações. E você, que ganhou dons do Senhor, está esperando o que para participar desta festa através do Mini? Não digo que eu e meu esposo somos apenas professores de pré-adolescentes na escola bíblica dominical, e sim aprendizes. Junto com eles, conhecemos mais e mais sobre a palavra e a vontade de Deus também para a nossa família, porque almejamos permanecer comprometidos com a obra do Senhor a qualquer preço. É um privilégio fazer parte da equipe do Ministério Infantil de nossa igreja. Venha participar conosco dessa escola de vida. Para mim, estar trabalhando junto ao Clubinho Missionário é uma oportunidade de cumprir o ID na minha igreja, despertando nas crianças e pré-adolescentes o amor à obra missionária e a capacidade de cada um para evangelizar e testemunhar do amor de Cristo em qualquer tempo e lugar. O ID de Jesus pode começar para você aqui, no Mini. Fazer parte do Mini é uma experiência muito interessante, muito boa, ao mesmo tempo um desafio muito grande, mas é um desafio bom. A gente está junto com as crianças e às vezes a gente acha que a gente está ali para ensinar e a gente acaba aprendendo muito. E a gente aprende em tudo, tanto com as crianças, no processo,
E fazer parte de tudo isso, seja apresentando, estando nos cultos com eles, é algo que nos acrescenta muito. Mas não é só pelo acrescentar para nós, pelas bênçãos que nós recebemos, mas estar junto com eles e ver que a gente pode fazer isso e abençoar a vida deles também é muito legal. Saber que a gente está plantando numa geração que vai abençoar a gente também um dia. Então, isso é muito bom, é gratificante e é muito legal estar junto, fazer parte disso. Então, venha você também, corra os riscos, se jogue nesse desafio, mas faça parte. O louvor é um canal de adoração maravilhoso. A Bíblia nos diz que da boca dos pequeninos brota o perfeito louvor. Me sinto agraciada em compartilhar dons e experiências espirituais com esses pequenos. Disponha seus talentos a Deus através do Mini e com toda certeza eles serão multiplicados. Mini, o lugar de quem vai ser grande. Venha fazer parte desse mover. Glória a Deus! Quantos servos do Senhor lindos nesta manhã aqui, juntamente adorando ao nosso Deus. E por que esse vídeo? Porque hoje as nossas crianças estão aprendendo sobre o tema servir, mãos à obra. Então Deus nos chama para servir. E são essas as áreas do Ministério Infantil que você tem a oportunidade de poder servir ao Senhor. Vocês viram quantas atividades, quantas áreas? Se Deus chama você, você pode servir em uma dessas áreas. E o que Deus falou muito forte no meu coração essa semana foi o que eu tenho feito, o que eu tenho mostrado como igreja, como mãe, para minha filha, de servir ao Senhor, na liderança, no ministério. O que eu tenho mostrado? Deus falou muito forte no meu coração. E eu quero nesta manhã dar oportunidade para você que está aí, de servir juntamente conosco no Ministério Infantil. Você não vai fazer nada que vai assim precisar você ter preparado a lição. Você vai simplesmente acompanhar os nossos facilitadores, que já estão preparados, mas você vai conhecer o Ministério Infantil e vai servir ali sendo exemplo para o seu filho, para a sua igreja no Ministério Infantil. Esses coletinhos que estão aqui é a oportunidade que você tem de vir à frente agora e se dispor para servir neste horário, neste culto. Estamos esperando você. Pode vir à frente. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos recebido pessoas realmente que têm pagado o preço, tem sido uma grande bênção ali, servindo ao Senhor. Casais que querem realmente estarem plantando essa semente, podem estar vindo à frente agora. Amém, glória a Deus. São muito bem-vindos em nome de Jesus. Homens, pais, servos, podem vir e fazer essa experiência e tenho certeza que você não vai se arrepender. Coloque o seu coração agora na presença do Senhor. Jesus chama você para servir, para ser exemplo, para mostrar para o seu filho, para a sua igreja, para as crianças. 2 homens. Você vai conhecer o Ministério Infantil, não se preocupe. Você não vai ter que fazer nenhuma atividade que você ainda não está acostumado. Você vai servir e conhecer este ministério. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, porque realmente Ele tem levantado servos. Nós vamos receber então os pré-adolescentes com muita alegria para aprender um pouco mais a palavra de Deus. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos realmente louvar ao Senhor com as nossas palmas por essa geração que tem dado certo, tem feito a diferença na nossa igreja, na nossa vida. Peço para que a igreja levante a sua mão e interceda agora por essas crianças, por esses facilitadores. Levante um clamor aí no seu lugar, por essa geração.
Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por este momento, pela tua presença aqui, pela tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pelos servos do Senhor que o Senhor tem levantado para servir na tua obra. Que nós possamos, ó Deus, como igreja, como servos seus, sermos exemplos para esta geração. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção nesta manhã. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isso, pode assentar-se, uma salva de palmas para essa grande galera de Deus. Esse exército de pessoas que estão investindo na próxima geração. Pode assentar-se, meus amados. Presta atenção agora, tem uma notícia triste para dar. Silêncio. Temos uma notícia triste, irmãos, para dar. Houve o falecimento da irmã Helena, que é mamãe da irmã Helenir, esposa do irmão Silvio Bonfim. Casal Silvio Bonfim, Helenir. Então, a sogra do Silvio, dona Helena, mamãe da Helenir, faleceu. O sepultamento será hoje o culto será às 15 horas, o sepultamento às 16 horas, ali naquele cemitério, me esqueci do nome agora, fica perto da UCDB, Paineiras, ok, Palmeiras. Nós vamos orar por eles agora. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor, te agradecemos pela vida da tua filha, que foi sempre fiel ao Senhor, desde a sua juventude, Pai, e nós sabemos que aquela família passou por momentos tão difíceis com ela no CTI, mas sabemos que a tua serva descansa no Senhor e já entrou no gozo do Senhor. Então nós te louvamos e adoramos, pedimos o conforto, o consolo do Senhor para aquelas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já pedi até para justificarem, eu não irei à macarronada. Acontece hoje, você compra o ingresso aqui na saída para a macarronada, que está levantando recursos para o nosso trabalho com as mulheres. Está aqui. Então, se você não vai à macarronada, compre o ingresso para abençoar. Se você quiser fazer mais fácil, agora, no momento da contribuição, você escreva no envelope de contribuição, oferta para macarronada. É para o nosso projeto Nova, que trabalha no resgate de mulheres de programa para uma nova vida com Cristo. Amém, meus irmãos? Ok, nós estamos excepcionalmente com uma parceria com a editora Vida para aquele livrinho Presente Diário, que antes você conhecia com o nome de Pão Diário. Em qualquer lugar você vai pagar muito mais caro. Aqui nós conseguimos, porque eles já estão aqui, vieram para o Summit, R$5. Então compre um para você, compre um para alguém que você quer evangelizar. Irmão, irmã, pai, mãe, sogro, sogra, vizinho, amigo, R$5 só hoje aqui, porque eles irão embora. Creio que desse momento é só. Você que é nosso convidado, fique em pé, nós queremos ver você, queremos cumprimentar você. Você que nos dá a alegria de estar conosco hoje. Olha lá, uma salva de palmas, temos convidados aqui, ali, onde mais? Temos ali também convidado, olha lá, isso, vamos cumprimentá-los. Olha lá atrás, meus irmãos, olha, vários aí, olhem para trás, por favor. Aqui também, vocês são, olha, irmãos, Valdir aqui, isso. Sejam muito bem-vindos, vocês são muito especiais para nós, creio nisso. E nós desejamos que vocês estejam muito à vontade aqui, louvando a Deus conosco. Irmãos, vamos cantar, orar a Deus e contribuir agora. Sobre sonhos e ilusões, em que o derramar do Espírito
nesse lugar. Veio da promessa sobre os sonhos e ilusões. Em um derramar do Espírito, com poder virá os corações. A hora é esse lugar, é aqui teu povo Se coloca de pé, há um forte som e um de fogo quando unimos nossa fé. creio que a presença de Deus está aqui. Nada é possível quando o Espírito Santo começa a agir. Creio que a presença de Deus está aqui. Se a dois ou três unidos em fé para adorar, nosso Deus responde com sua presença neste lugar. Nada impedirá. Nós temos o chamado pra seu poder levar mais alto que o céu, mais fundo que o mar, derrama em nossas vidas poder para amar. Creio que a presença de Deus está aqui. Nada é possível quando o Espírito Santo começa a agir. Creio que a presença de Deus está aqui. Se há dois ou três unidos em fé para adorar, nosso Deus responde com sua presença nesse lugar. Creio que a presença de Deus está aqui. Quantos creem nisso? Nada é possível quando o Espírito Santo começa a agir. Creio que a presença de Deus está aqui. Se há dois ou três unidos em fé para adorar, nosso Deus responde com sua presença neste lugar. Creio que a presença de Deus está aqui. Nada é possível quando o Espírito Santo começa a agir. Creio que a presença de Deus está aqui. Se há dois ou três unidos em fé para adorar, nosso Deus responde com sua presença neste lugar. Sua presença está aqui. Aleluia! A presença de Deus está neste lugar, sobre a sua vida, sobre nós, Igreja do Senhor. E é por isso que nesse momento eu te convido a aprender essa canção conosco que diz: eu anseio estar na tua presença, eu anseio por mais de ti, Senhor. Com meu caminhar, com meu respirar, deixe-se levar nesse momento pelo Espírito Santo de Deus. Seja como um vento nesse momento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas seja como o Espírito Santo nesse momento, guiado por Ele, guiado pela sua presença.
O choro já mudou a noite. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Novo dia. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Diga esse aqui, Senhor. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Uma nova história em nós. É chegado o amanhecer. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Eu queria que você visse o primeiro slide que vai chegar aí. E eu quero chamar o Valdir aqui à frente. Chega aqui, Valdir. Neste final de semana que passou, nós tivemos aqui o Summit. E sabe, nós temos orado bastante, Deus tem colocado uma sintonia sem a gente combinar muitas coisas. Mas hoje o Valdir chegou e foi falar para mim, continua fazendo sinal aí se precisar, viu? Eles estão entendendo? Você parou de fazer o sinal? Ela já entendeu. O papel do Summit. Como que fala? Eu pego os papéis com a mão. Não, eu disse assim, por favor, abra minha mochila, pega o pé do Summit. Por isso que é bom linguagem de sinais, né? O cara está falando aqui, você já está comunicando com ela ali. Tá bom. É o seguinte. Surpresa, né? Aqui tudo é surpresa. Mas Deus não é surpreendente? Você tem que ser assim, cara. Você pediu, você um dia estava orando comigo e falou assim, Deus nos surpreende. Não foi você que orou assim? Então, tá bom. Aí, ele falou que algo chamou a atenção dele no Summit. Aliás, nós todos estávamos comentando ali, entre líderes, nós todos, que eu digo, o grupo que a gente estava ali, uns 5, 6, e eles dizendo que participaram do outro Summit, que esse foi o melhor. E Deus está fazendo cada vez mais. Dos 3 que eu participei, realmente esse foi o melhor. Mas houve algo que tocou no coração dele, que eu creio que ele falou comigo antes, para que ele compartilhe conosco agora, algo muito interessante. Ele vai fazer a introdução dessa palavra. Tem aí 5 minutos. Amados, toda a nossa conferência foi muito abençoadora. Mas algo que Deus ministrou em meu coração, algo que foi muito forte, algo que foi muito tremendo. De todas as palavras, foi muito difícil escolher uma que eu pudesse compartilhar com os irmãos. Por isso, eu não sei nada de inglês, eu pedi para ela, porque aqui tem a carta de apresentação de um dos preletores, o general Colin Powell. Ele é o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, e Deus ministrou muito forte na minha vida, e ele diz, o currículo dele, a introdução diz assim: Powell serviu no exército americano durante 35 anos, chegando à patente de general, sendo condecorado com 4 estrelas. Ele já foi conselheiro sênior de 4 presidentes americanos e convocado a ser o 65º secretário de Estado dos Estados Unidos, recebendo votação unânime no Senado americano. Ele também foi presidente de comitê dos chefes do Estado Maior. Quando este homem começou a falar
a ministrar, algo no meu coração queimou diferente, porque na hora o Espírito de Deus começou a me falar a respeito desse homem, como general, com todo esse currículo, com toda essa bagagem, e no momento que ele era entrevistado pelo pastor, eu não sei falar, Bill Hybels, ele estava entrevistando, e o momento que falou assim, o que me chamou mais a atenção é que quando nós visitávamos todos os lugares onde estavam os seus soldados, e nós observávamos os feridos de guerra, todos eles, muitos homens faltando 3 partes do seu corpo, 4 membros do seu corpo, homem sem braço, homem sem perna, homem faltando partes dos dedos, das mãos, e quando ele chegava, todos feridos, todos arrebentados da guerra, e o Senhor passava, eles se posicionavam diante do Senhor como um guerreiro, como vencedores, e a primeira coisa que o Senhor chegava neles e dizia assim, você serviu bem, soldado, você serviu bem, e aquilo me machucou, disse Bill Hybels. Por quê? Porque o soldado estava sem os amigos por perto, estavam feridos, estavam machucados, estavam sem perna, estavam sem braço, homens com 3 partes do corpo deformada, sem nada, e o Senhor perguntavam se eles estavam bem, se haviam servido bem. Eu não conseguia ter compreensão de como o Senhor fazia esse tipo de pergunta, porque me parecia grotesco, crueldade, algo mal. E ele disse assim, eles são soldados, eles são soldados, soldados que largaram sua família, largaram seus sonhos, largaram seus projetos, e eles colocaram como meta de vida, defenderem uma causa, e mesmo que custe a morte, eles vão lutar, e querem ser lembrados como soldados. Eu não posso chegar num soldado e falar assim, está doendo, está muito ferido, porque ele não é um coitado. Ele escolheu dar a vida em favor da sua pátria, e por pessoas que ele aprendeu a ter amor. Quando aquele homem disse isso, ele fala assim, surpreenda-se quando você chega diante dos outros soldados, que eles se recuperam. Qual a primeira coisa que eles fazem? Senhor, eu já estou pronto para voltar à batalha, peço permissão para retornar ao campo de combate. E os generais, os comandantes começam, não, você ainda não está pronto. Sim, Senhor, eu estou pronto. Eu quero dar a vida em favor dos meus amigos, deixe-me voltar ao campo de batalha. E ele disse, aqueles homens são soldados, tudo que eles querem fazer é retornar ao campo de batalha, defender os amigos e defender a nação. Aí, Deus começou a ministrar no meu coração. No reino espiritual, com toda essa bagagem desse homem, nós temos um outro tipo de general. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio. Ele estabeleceu domínio numa igreja, ele estabeleceu a igreja, corpo de Cristo. Ele nos estabeleceu para que nós fôssemos soldados. E marchemos a conquistar a terra que Ele nos preparou. Amados, somos soldados de Cristo, mas infelizmente, a primeira coisa que nos acontece, a gente tira a bota, tira o capacete, pega a espada, não quero mais ser soldado, adeus igreja. Eu não quero mais ser líder de célula, não quero mais ser ministro na célula, eu não quero ser mais missionário. Deus ministrou muito que aqueles homens, seguindo outro homem, eles dão a vida por uma causa que eles consideram nobre. E nós, como igreja de Cristo, que temos o nosso sumo sacerdote, o nosso máximo general, nós largamos as coisas por coisas, largamos tudo por coisas pequenas. É uma falta de perdão, é uma palavra lançada, é um mau desentendimento, e nós que somos soldados de Cristo, precisamos rever
os nossos próprios conceitos e valores. É nesse sentido que eu fui muito ministrado, porque quando a última palestra, que foi a que mais marcou o pastor, eu já comecei aqui a chorar, quando ele disse assim: existe um povo, que foi pré-estabelecido por Jesus. Em um determinado momento, Jesus disse assim: Pedro, tu és a rocha, e eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E anos depois, houve uma perseguição. A igreja primitiva do primeiro século não daria conta de sobreviver. Nós vimos isso ontem. Eles não teriam condições de sobreviver. Tantos massacres, opressões e perseguições que foram levantadas contra a igreja do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo os impelia, e foi baseado na palavra de Deus. Foi Jesus quem disse: a minha igreja subsistirá. Ninguém poderá resistir, porque ela é a minha igreja. É o meu povo. E eu dei a vida por eles, e eles nascerão, porque são meus, eu os escolhi. E quando ele termina dizendo de Paulo, que Paulo escrevendo as cartas, e Pedro e todo mundo, e eles olhavam para frente, olhavam o bom combate, eles olhavam o caminho que foi traçado, eles olhavam todas as coisas, eles poderiam pensar: Senhor, vale a pena, eu morrerei pelo teu nome, porque eles entenderam a causa pela qual eles foram escolhidos. Homens que o mundo diz, conforme a palavra de Deus em Hebreus 11, homens dos quais o mundo não é digno de tê-los. Eles combateram o bom combate, eles concluíram a carreira, guardaram a fé. Igreja, o que eu pedi para Deus? Senhor, eu quero fazer parte deste povo, como nós acabamos de cantar, eu quero fazer parte deste povo, mas entender que a gente tem uma causa, a gente tem um foco, a gente tem uma missão, e amados, é com a vida entregue, mas entendendo que tudo está baseado na palavra de Jesus, que ele diz que ele edificaria uma igreja. Glória a Deus. Amados, eu disse isso porque eu estava em casa antes orando, e desde ontem orando e conversando com Deus a respeito da palavra que eu tinha mais ou menos preparada. O pastor Gilson que deveria dar a palavra, mas ele está com um pouco de tosse. E aí logo depois do Summit eu tive que me dedicar um pouco também à oração. E hoje pela manhã eu acordei um pouco mais cedo do que costumo acordar no domingo. Mas eu fui, e Deus começou a ministrar essa palavra forte no meu coração. E Ele chegou e contou para mim isso aqui. Sabe, algumas coisas, o seu eu está sendo ferido nesta manhã. E eu vou dizer para você, o seu eu será muito ferido nesta manhã. Aliás, ele vai ser ferido de tamanha maneira que ele vai morrer. É ferida de morte. É ferida para a morte. Você não vai mais sobreviver. O seu ego não vai mais sobreviver. Amados irmãos, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, não havia diferença entre a palavra dele, o que ele pregava, com o que ele vivia. E sabe, quando eu ouvi o Valdir falando aquilo, aliás, ele precisava ir para o Summit, falou melhor que o Colin Powell, né? Ele tem um jeito, né, irmãos, de falar, ele transmite, fala com o corpo, tudo. O Colin Powell sentado lá, não, brincadeira. Aí, gente, da próxima vez eu vou falar para o Bill. Ó, intimidade, né? Eu vou falar para o Bill chamar você, entendeu? Não, foi muito bom, realmente. Agora, gente, Jesus, ele nos ensinou como é que se lidera no reino. Jesus é o líder de todos os líderes. Porque ele nos amou como ninguém podia nos amar. E ele nos ensinou algo muito importante. Então, prepare-se.
Fala para o seu ego aí, prepara que você vai apanhar. Fala para o seu ego assim, mas você vai apanhar tanto que você não vai sobreviver esta manhã. Não vai mais ser você. Prepara mesmo. Tem gente que vai falar, ai, já tem tanta coisa para fazer, ainda. Você já pensou os caras, quando o Colin Powell falou que ele chegou, foi falar para esse soldado, ele estava sem um braço e sem as duas pernas. E ele falou assim, você não fala para um soldado assim, ai, coitadinho de você. Aí o cara falou, ixi, o cara está com dó de mim, estou pronto para morrer. Não, quando ele falava, ele disse que o cara estava sem um braço e duas pernas e dizendo assim, eu estou pronto, eu preciso voltar porque meus amigos precisam de mim. Mas eu estou muito cansado, tanta coisa a fazer, nem pergunto para Jesus, vamos fazer tal, ah não, o quê? Você perguntou para Jesus? Não, ele não é o seu Senhor. Não falei que o ego ia apanhar? Tem gente que já está se esquivando. Gente, Jesus uma vez estava falando, ele está falando constantemente isso comigo, eu tenho dificuldade de me submeter. Tem coisa que o pastor Gilson fala para mim, que eu fico assim, puxa, mas e daí? Eu tenho que me submeter, entendeu? Submissão não é uma coisa se você gosta ou não gosta. E eu estava um dia, eu nem falei isso para ele, vai ser confissão em público, né? Tinha falado uma coisa para mim, eu falei assim, não, mas não sei o que, tá. Aí eu fui orar. Aí Deus falou assim para mim, o Espírito falou comigo, você é submisso a Deus? Eu falei, claro. Eu falei, é fácil ser submisso a Deus. Deus é abstrato na sua boca, na sua alma, Deus é uma abstração. Sabe como você se defende? Deus, o Espírito Santo está falando comigo. Quando você não quer obedecer a alguém que está acima de você, você fala, bom, é o homem que está falando, mas Deus está falando isso. Claro, você fala o que você diz que Deus revelou, o que é do seu bel prazer. E aí ele falou para mim, agora é mais difícil quando eu mando você obedecer um homem, que está uma pessoa ali que tem gosto, que tem vontade, que sabe o que ele quer e o que ele não quer, e você vai ouvir diretamente da boca dele. E aí você tem que se submeter. Submeta-se. Eu falei, yes, sir. E gente, o meu eu era tão grande, porque quem trabalha com o pastor Gil sabe, ele é, né, uma moça, num bom sentido, é claro. Num bom sentido. Agora, ele é muito amoroso, gente. É verdade. E eu falei assim, puxa, eu preciso mais. Deus me fez lembrar uma coisa que eu já contei para os irmãos, mas Deus foi sistematizando isso na minha cabeça. Eu preguei no domingo passado uma mensagem aqui, e fiz o apelo, muitas pessoas vieram a Cristo por causa do Espírito Santo, convencendo aquelas pessoas, porque é Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas aquela mensagem, para quem estava aqui vai ver que é semelhante, mas Deus pediu que eu aplicasse para a sua vida como líder hoje. E eu quero dizer para você que nós precisamos parar com ressentimentos. Chega. A gente vai fazer até quantos veredas? 70º, 42º, sempre falando a mesma coisa, a gente fazendo a mesma coisa. Gente, tem hora que você tem que tomar atitude. Bob Goff falou aqui no Summit, que ele falou assim, olha, eu aprendi com Deus que o mandamento é assim, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo a si mesmo e mão na massa. Só que se a gente fica tão cheio de... Não estou dizendo que se você está machucado, você não tem que procurar tratamento, estou dizendo que Deus é amoroso, quantas vezes vai nos receber, mas tem nosso quarto, tem que ter tempo a sós com Deus. A gente vai esperar até um outro negócio, vir um ungidão, vir um semináriozão, vir um negocião, que aí Deus fala comigo. No seu quarto Deus não fala com você. Aproveite todos os seminários, não sou contra seminário, não, muito pelo contrário. Tanto é que eu participo de muitos, e vou continuar participando. Mas você precisa ter vida com Deus, porque nós não vamos fazer o que temos que fazer, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Isso é claro. Chega de ressentimentos, volte para o caminho. Você já se sentiu sozinho?
Você já foi machucado pela solidão? Você já foi machucado pela traição? Você já foi traído? Você já foi negado? Você já foi humilhado? Você já foi abandonado? Vamos ver se Jesus já foi. Você acha que Jesus já se sentiu sozinho? Ei, líder de célula, eu já usei essas frases. Quando liderava a célula, a frase que saía da minha boca era: ninguém quer compromisso. Poxa, a gente liga antes, você vem, aí o cara não vem. E aí você vai, põe cadeira lá do visitante, fala, aquele lugar 2 vazio, ninguém convida ninguém. Eu vou desistir porque ninguém quer nada nessa célula. Eu já falei isso. Aí eu fui supervisor. Chegou o líder e falou, para mim, eu era o supervisor, o líder chegava, eu vou parar. Ninguém nessa igreja, aí já era a igreja, era só a célula dele, mas já mandou para a igreja inteira. Ninguém nessa igreja, porque é assim, a gente é assim, né? Tem o grupo, todo mundo está falando, todo mundo quem? É desse jeito. Aí o cara chega para mim e falava assim, eu era supervisor, pastor, estou entregando a minha célula, chega, não quero mais, ninguém quer compromisso nessa igreja. Não, ninguém quer compromisso na igreja ou na célula? Não, na igreja, eu chamo um, chamo outro, e vou lá, e ligo, e ninguém fala nada, pastor, eu fico lá sozinho. Aí eu ia falar, como supervisor, eu ia falar para o líder, não, aí eu falei, eu sou ele ontem. Eu falei isso. Aí eu falei assim, estou colhendo o que eu... Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Os discípulos estavam cansados. A gente cansa, não cansa? E os discípulos estavam cansados e com sono. Ei, Jesus, os discípulos estavam cansados e com sono. E o Senhor ainda os chama para uma noite de vigília, Jesus. Foi assim. Só uma coisa. Quem estava pagando o maior preço, quem era? Jesus estava morrendo por quem? Por ele mesmo? Ele não precisava, ele estava no céu de boa. Ele não precisava. Só que Jesus diz, olha, orem por vocês mesmos. Vigiem por vocês mesmos, porque se eu não vencer essa luta aqui, vocês dançaram. Já pensou, alguém está lutando por você e ele fala assim, se eu perder essa guerra, você perdeu todas. Eu vou voltar para o céu, mas você dançou, vai para o inferno. Então fica aqui comigo, dá uma força, ora aqui comigo, vai. É vigília de oração. Dormiram. Gente, ele levou os 12, não levou, porque na hora que aperta a coisa, só fica com os 12. Dos 12 ficaram 11, porque um já tinha saído lá um pouquinho antes da vigília, o que não gostava de vigília de oração, ele saiu já para um plano de traição, depois a gente vai ver. Aí ficou só os 11, dos 11 ele olhou assim e falou assim, esses não vão orar comigo. Não, mas já sei, tem 3, Pedro, Tiago e João, vem comigo mais para cá. Os outros já ficaram lá embaixo mesmo. Aí outro, sobe comigo aqui, vem, os 3. Mas ele olhou para os 3 e falou, eles não vão aguentar agora a batalha espiritual dessa oração. Faz o seguinte, vocês ficam aqui intercedendo por mim e eu vou batalhar espiritualmente, a batalha é séria mesmo, mas vocês ficam aqui, orem, intercedam por mim. Então vai, Deus. Cara, vocês 3 têm que entender, a humanidade inteira depende desse momento. Vocês podem vigiar um pouquinho? Estamos cansados, vamos ficar aqui. Aí ele foi lá. Os caras acharam ele estranho. Tem um texto que diz assim que o semblante dele era esquisito. Eles nunca tinham visto Jesus daquele jeito. Será que era para eles tinham que fazer alguma leitura? Nunca tinham visto Jesus daquele jeito. Eles voltam, e Jesus volta. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele fala, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro.
Por que ele pergunta a Pedro? Porque foi Pedro que um pouquinho tempo atrás disse assim, não, Jesus, vou deixar que nada de mal te aconteça não, ainda que todos te abandonem, não vou não. Se precisar a gente faz qualquer coisa aí, Jesus, manda ver. Se parece comigo quando eu estou ouvindo uma mensagem, um negócio, aliás, eu aprendi com Granny, né, sobre motivação. Motivação dura até você atravessar a rua. Quando você está aqui, não, eu vou, canta uma música aí, me chorei. Quando chega ali na porta, puf, é só emoção, meus irmãos. Não é espiritualidade. E um cara chegar e emocionar, né? O ungidão chega, ou a ungidona, tal, nada contra os ungidões e as ungidonas. Mas ele faz, aí você se emociona, hora de fazer mesmo. Quantos aqui creem que nós temos que ser iguais a Jesus? Quantos aqui creem que nossos discípulos serão iguais a Jesus? Então paga o preço. Legal a hora que a gente está cantando. A hora de descer o morro, meu. Aí a coisa é brava. Ele voltou, os discípulos que encontrou dormindo. Gente, você já se sentiu sozinho na liderança? Você não sentiu isso aqui do que Jesus sentiu. Por causa disso, você se ressentiu e desistiu. E se Jesus tivesse desistido de você? E se Jesus tivesse desistido de mim? Ele tinha todo o direito de parar. Todo. Gente, já falei para vocês, Jesus me mostrou lá dentro do carro, do meu quarto, eu voltei lá, pisei com ele lá, eu nunca fui em Jerusalém, mas na visão lá eu fui. Olha, Jesus mostrou, ele tinha todo o direito de dizer, chega, para. Ninguém quer nada com a dureza. Mas ele não parou, ele não desistiu. Pode passar aí para mim? Parou coisa aqui. Não sei se acabou. Parou. Até ele não está querendo mais ir. O negócio está ficando apertado. Ah, não, é que eu mexi demais aí. Traição. Você já foi traído? Tem gente aqui que já foi traído pela sua namorada, pelo seu namorado. Já foi traído pelo seu marido, por sua esposa. Teve gente aqui que já foi traído pelo seu melhor amigo. Sim, naquela sociedade, naquele negócio que você fez, o cara foi lá e te, pá, faca nas costas. Você parou? Foi uma traição quando a pessoa falou que te seguiria e depois parou? O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Com um beijo, Jesus foi traído. Depois você dá uma estudada o que significa um beijo na cultura judaica. Gente, era a traição. O que Jesus fez de mal a Judas? Jesus podia dizer assim, bom, ele era um dos 12. Já começou a coisa aqui. Os meus amigos não quiseram orar comigo na hora que eu mais precisava. Esse daqui me traiu com um beijo. Chega. Negação. Você já foi negado? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei com relação a Jesus, porque Jesus, ele estava num nível de perfeição, né? Não é que ele era, porque ele era Deus, que ele era do nível de... Não, ele era homem, estava sofrendo como eu e você.
Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse eu, a pior coisa de suportar talvez seria esta. É verdade. Sabe por quê? Imagine Pedro, o cara que era sempre o que estava disposto a fazer tudo por Jesus. Quando os caras vieram pegar Jesus, porque ele queria matar Judas, ele falou, eu pego esse Judas, eu pego, cara, que traíra, rapaz, como que ele vem aqui dar um beijo e agora o nosso mestre está preso? Se eu pego, você já pensou, Pedro, do jeito que ele era, se ele pegasse Judas naquela hora? Aí ele chega, tem um carro, aconteceu coisa com dois, né? Agora é um Astra, NSB 0467. Gente, agora, você pega aí a ideia, mas vamos imaginar, por isso eu passei rápido Judas, que nem vale a pena muito ficar falando, que ela dá uma raiva, né? Mas é o seguinte, a negação de Pedro é um lance assim que tem fundamento. Que isso, pastor? Negar Jesus tem fundamento. Não, deixa eu te explicar um pouquinho. O Pedro era diferente de Judas. Judas era muito chegado no dinheiro, porque ele era o tesoureiro e enfiava a mão no dinheiro. Agora, o Pedro, ele era um cara disposto. Estava afinzão de lutar por Jesus. Tanto é que a hora que chega, ele quer pegar o Judas, mas ele fala assim, mas eu vou pegar o primeiro que encostar a mão em Jesus. O tal do soldado veio lá para prender Jesus, e puxou a espada, e ele mirou bem no meio, diz um pastor uma vez, ele mirou bem no meio da melancia, mas o cara fez assim, e cortou a orelha. Ele não mirou a orelha, ele mirou o meio da melancia, mas o cara fez assim, e ele falou, aí Jesus, não falei para o senhor, pelo senhor eu morro aqui, eles são em maioria, mas não vem não, fica aqui atrás Jesus, fica aqui atrás que agora chegou a minha vez, eu vou mostrar para o senhor como se for preciso, eu morro pelo senhor. Aí Jesus pega a orelha, dá uma limpadinha que deve ter sujado poeira, e puf, porque senão ia dar uma infecção do cara, né? Aí ele pegou e pôs a orelha no lugar. Aí falou, Pedro, não é assim. Quem viver pela espada morrerá. Esse não é o tipo de guerra que nós vamos fazer, não. O cara murchou. Pedro era o que, gente? Um zelote, um revolucionário que achava que o Messias era aquele que viria para libertar os judeus do Império Romano. Ele ia fazer um exército, ia operar sinais e maravilhas, ele ia ser daqueles profetas lá do Velho Testamento, que ia cegar o exército, que ia fazer alguma coisa sobrenatural e Israel venceria. Aí quando ele vê que o líder dele pega a orelha do cara, que ele estava afim de põe e dá uma dura nele, e fala assim, não vai ser assim, ele já fala, peraí, não estou entendendo que tipo de Messias é esse. Aí ele, deixa eu entender isso. Fica de longe. Aí ele vai vendo. Messias, durante o caminho, apanha, vai para o Sinédrio, os caras começam a perguntar para ele, não responde nada, ele não faz apelo popular, vamos nos juntar, eu vou morrer, mas vocês vão pegar em armas, e nós vamos, tipo assim, gladiador, alguma coisa assim, né? Não faz nada disso. Aí sabe o que ele fala? Isso, como diz o pastor Andy Stanley ontem, isso não está na Bíblia, viu gente? Então não leve tão a sério, mas eu imagino que Pedro falou assim, se Jesus é um banana, não é o tipo de líder que eu quero seguir. Ele é muito fraquinho. Queria um líder assim, que chegasse e que falasse e que pegasse a arma e falasse, vamos lá gente, vamos pegar esses romanos agora, é isso o líder que eu queria seguir. Poxa, eu vi ele curando cegos, eu vi ele ressuscitando mortos, por que agora ele não usa esse poder para se libertar e monta um exército e a gente acaba com esses romanos e é estabelecido o reino de Deus na terra? É assim que tem que ser. A hora que ele olha para Jesus assim, ele fala,
Você também fala assim do seu líder? Não vou segui-lo porque ele não é o líder que eu esperava que ele fosse. Ele é um bananão. Ou se ele é muito direto, você diz assim, é um estúpido grosseiro. A gente não sabe para onde a gente vai. Se o cara toma uma decisão, também não precisa ser assim, né? Se o cara não toma, fala, esse daí não toma decisão. Que tipo de líder nós temos em mente? Pedro nega Jesus porque o tipo de líder que ele queria não se coaduna com quem Jesus estava sendo naquele momento. Ia demorar um pouquinho para ele entender. E ele diz assim, Jesus chega e ele jura gritando, eu não conheço este homem. E eu descobri no texto que é impossível negar Jesus. Você pode negar Jesus, mas é impossível negá-lo. Você pode negar Jesus, mas é impossível negar que você esteve na presença dele. Jesus é altamente contaminante. Nem existe essa palavra, mas, gente, é assim que é. Porque a empregada que estava lá, para de mentir que você não conhece, a tua fala te condena. Você fala igualzinho ele, viu, sabia? Quando a gente vai ficando perto de líderes que vão ministrando sobre a nossa vida, algumas pessoas começam até a dizer, não precisa ficar imitando agora. Mas quase que a pessoa nem notou que está imitando. A fala dele o condena. Jesus parou? Ele desistiu? Agora sim, pai, não vou mais. Meu amiguinho, puxa, meu melhor amiguinho, ele me negou, pai. Eu não vou mais para a cruz, pai. Dane-se todo mundo. Que é isso, soldado? Volta para a guerra? Negação. Você já foi negado também, não foi? Já disseram coisas de você, eu não queria que meu líder fosse esse. Você não é meu líder. Falou, Pedro. Falou, Pedro. Caiu o trem aqui. Vou deixar aqui um pouquinho. Vai que eu piso e quebra, né, gente? Eu vou ter que pagar um negócio novinho. Então, você percebe o que Jesus está falando? Vou falar igual o pastor Lada. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? É uma briga com o seu eu aí que está difícil. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Jesus foi humilhado. Alguma vez você já foi humilhado? Eu acho que a maioria de vocês aqui já passaram por algum tipo de humilhação que freou vocês. De alguém que você quis fazer uma coisa, e aí, o que você achou? Eu lembro uma vez que tinha um amigo que a gente tocava numa banda e eu era muito ruim no violão, assim, né? E ele era muito ruim de cantar. E um dia ele experimentou fazer um solo. E aí ele foi. E ele tocou. Foi a primeira vez que ele cantou. Gente, eu falei, cara, eu sei que ele desafinou o tempo inteiro, mas que coragem. Eu vou lá e falar assim, parabéns pela sua coragem. Eu falei, não, melhor não falar nada. Mas ele foi perguntar para o irmão dele. Chegou para o irmão dele e falou assim, e aí, cara, o que você achou? Ele falou assim, foi a primeira vez, né? Ele falou assim, foi a primeira. Ele falou, então espero que seja a última. Ele nunca mais cantou, gente. Nunca mais fez um solo. Não, mas em um certo grau,
há determinadas coisas que a gente fala para outras pessoas que as humilha. Eu vi uma vez, eu fui fazer um teste com casais, e eu fui vendo como certas brincadeiras que maridos fazem com esposas humilham as esposas. Tipo chamar assim, vem cá minha gordinha. Ai, isso foi um elogio? Meu Deus do céu. A mulher está se esforçando num regime que ela não aguenta mais. Você fala, vem cá minha gordinha, te dá um murro na cara. Mas, tirando a brincadeira, gente, Jesus, ele passou por uma humilhação terrível, mas ele não desistiu. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que lhe bateu? Cara, você acha que Jesus não sabia quem bateu nele? Você acha que se Jesus quisesse, e ele mesmo disse isso para Pedro, se eu quisesse, o meu Pai Celestial mandaria 12 legiões de anjos aqui e agora, e tudo isso chegaria ao fim. Mas ele foi cuspido por amor a você, por amor a mim. Ele recebeu os murros por amor a mim, por amor a você. Ele recebeu os tapas por amor a você, por amor a mim. E ele ficou quieto por amor a você e por amor a mim. E ele continuou, porque ele amou a gente. Nem eu entendo. Eu digo nem eu, não é porque eu sou melhor que você, não. Eu estudei tanto isso, pensei tanto nisso. Falei, Deus me dá uma luz. A única luz que eu recebi não tem explicação. E o abandono. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Você já foi abandonado? Vem comigo, agora é a hora. Você olha assim, bem, cadê meus discípulos? Cadê meus amigos? Vem cá, essa não é a hora mais difícil? Não é na hora mais difícil que a gente conta com os amigos? Não, mas eu não contei com eles nem na oração. E abandono. Existe dor mais doída para sentir na hora que você mais precisa do que a dor do abandono? Mas dá uma lida nisso. Por volta das 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Abandono total. Dizem que a posição de liderança é a posição mais solitária, na hora em que as coisas estão mais apertadas. Foi assim com Jesus. Ele desistiu. Gente, a gente não vai virar Superman, não. Super-herói. Não. Nós devemos continuar sendo frágeis e pedir ajuda. Principalmente na hora que você se sentir abandonado. Você chegar para alguém e você ser vulnerável, lembra do vulnerabilidade? Você ser vulnerável o suficiente para dizer, olha, me vejam, eu estou precisando de ajuda, eu estou me sentindo abandonado, eu estou precisando, porque ninguém pode ajudar sem antes pedir ajuda. Eu falei, pastor Gilson, nós precisamos pegar a palestra da Granny para que a gente veja sobre vulnerabilidade. Muitos de nós
nós nos colocamos como super-heróis. É verdade que o pastor falou, para de ressentimento, vamos lá. Mas como você está por dentro? Eu e você somos vulneráveis. Como assim ser igual a Jesus? Seja sincero. Toda sinceridade. Você acha que você vai ser igual a Jesus? Você acha que você consegue? Sermão do Monte. Amem os seus inimigos, orem por eles, abençoem quem os amaldiçoam. Depois Paulo falando, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Ele falando do que ele aprendeu com Jesus, porque no Sermão do Monte, Jesus falou exatamente isso. Agora, peraí. Talvez se o meu filho levantar a voz para me amaldiçoar, eu xingo ele também. Se ele falar alguma coisa, eu falo, e você? E você que fez isso? Essa é a nossa reação. Como disse aquela pastora, nós planejamos para agir, mas não planejamos como vamos reagir. Assim somos nós. Mas nessa mesma passagem orando, eu falei assim, Jesus, então não dá. É só, esse tal de cristianismo, ele é uma utopia. Ninguém vai ser igual ao Senhor. Ninguém vai conseguir fazer tudo isso e vencer tudo isso. Agora dá uma olhada. No mesmo texto, Jesus me pega e ele fala, volta. Vamos voltar. Nem faz mais esse barulho, né? Que agora é tudo HD, DVD e tal. Antes aquelas fitas VHS fazia, aí enrolava, você ficava com raiva, quebrava tudo. O filme você tinha que devolver para aí lembrar essas coisas. Aí ele está voltando, ele chega, e agora preste atenção nisso. Jesus falou assim, aqui está o segredo. Você acha que foi fácil para Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Você acha que foi fácil? Então dá uma olhada nisso. Vai, por favor, anda agora. Aí. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como... Que oração linda, gente! Faz essa oração. Faz. Ronaldo, faz essa oração. Eu sou cheio de querer. Agora, bom, veja, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo mas ele era Jesus, bastava pedir ao Pai uma só vez e pronto, mas era difícil para ele também. Ele também tinha nome, ele também tinha pai, ele também tinha mãe, ele também tinha uma história, ele também era gente. E ele sabia que o que ele tinha que fazer era difícil. Aí Jesus falou para mim, se foi difícil para mim, e pronto. Aqui está o segredo de sermos parecidos com Jesus. Nós só vamos conseguir fazer o que Jesus fez lá na cruz, se antes nós formos para o Getsêmani. Sem Getsêmani não tem cruz. Sem negação eu não subo na cruz. Eu digo que subo, mas eu subo no pau de sebo, porque a primeira coisa que atingir a minha carne, eu deslizo de lá. Mas quando eu nego a mim mesmo, eu pego o prego e
pá, na minha mão, e na outra, pá, e o outro cravo, tá, e daí você não sai nunca mais. Eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu vou seguir Jesus, ainda que eu tenha que perder os 2 membros, o braço, porque eu sou um soldado de Jesus. E eu não vou fazer isso na minha força, eu não vou fazer isso no meu poder, eu vou fazer isso no poder do Espírito Santo, porque quando eu fizer, ninguém vai dizer, puxa, como o Ronaldo conseguiu, todos vão dizer assim, aquele Ronaldo era um porcaria antes de Jesus, mas olha o que Jesus está fazendo através dele agora, e quem será glorificado será o nome de Jesus, e eu quero fazer isso. Mas eu estou numa luta, que luta violenta, eu levanto, aí de novo está o meu eu lá, eu falo, mas como você é cabeçudo, ego, você não sabe, Jesus já te ensinou, vai para a cruz. E ele não é daqueles que atende com educação, sabia? Você fala para ele, ô Eguinho, vai para a cruzinha, ele não vai, é luta, tem que levantar a primeira hora do dia, Pai nosso que está... Por que Jesus fez isso? A oração dele começou, porque essa é a parte mais importante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não precisa de mais nada. O pão de cada dia você vai ter, você vai resistir todas as tentações, você vai perdoar aqueles que te devem, e você sempre vai trazer o reino de Deus para a terra. Vamos cantar, irmãos. Eu creio que a gente precisa, depois rapidamente, fazer a reunião com os supervisores, mas eu creio que a gente precisa tirar um tempo agora, como se fosse um pedaço de sacrifício para Jesus. É difícil, mas aqui está a cruz. Vocês não vão tocar agora nada, pode tirar a guitarra daí, pode tirar, porque vocês também vão receber o convite, vocês vão vir. Todos nós, nós vamos negar. Vocês vão vir aqui oferecendo o dom, se vocês quiserem, você vai vir oferecendo o seu, você vai vir oferecer tudo, mas nós todos precisamos ir para a cruz nesta manhã. Se nós não fizermos isso, a gente vai ficar falando que em Santarém, que em Fortaleza, que em Marília, que não sei o quê. Você viu, o pastor Claudinei veio e pregou, um homem cheio do Espírito Santo. Ué, ele é diferente de nós? Ele é feito de carne e osso, ele mesmo falou, ele contou o testemunho aqui de manhã, e disse assim, olha, tudo que eu tentei fazer não deu certo nada, eu peguei um negócio de um tamanho, eu diminuí, eu quero falar para Deus, queria ser frutífero, sabe quando ele rompeu? Quando ele foi para a cruz, e ele disse, agora não é mais a minha vontade, é a sua. Amém? Amém? Tem uma luta grande dentro de você, né? É muito difícil isso. Mas, agora nós vamos ter uma música de fundo, e você vai vir, e vai subir para cá, ó. E nós vamos nos ajoelhar todos juntos, diante da cruz. Ninguém ressuscita sem antes morrer. Você já falou assim, olha lá, ele ressuscitou. Eu falo, ué, ele nunca morreu? Está pronto? Pode soltar a música? Nós vamos vir para cá e nos render. Sabe por quê? Porque foi lá na cruz que Jesus conquistou a vitória. Mas ele saiu do Getsemane, o que poderia ser o fim, o que poderia ser a maldição, se tornou o início e a sua vitória. Saia e venha, se ajoelhe e se entregue em nome de Jesus. Silêncio do céu que se entregar
assumindo meu lugar, seu sangue verteu. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus. Nos ajuda, Senhor, a nos render. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco daquilo que está lá no nosso eu. Ensina-nos a ser como servo sofredor, Jesus. Nós queremos ir onde o Senhor foi. Onde Deus venceu a morte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. Sem cruz não há cristianismo. Sem negação não existem discípulos. Só há discípulos onde há renúncia. Só é discípulo aquele que já negou a si mesmo. Só é discípulo aquele que já disse, já fez a oração. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em quantos momentos você já fez o que você pensou em fazer, mas você não perguntou para Jesus? Às vezes ele pôs uma pessoa que te avisou, que disse, mas você disse, não, Deus não está me falando isso. Você que é homem, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas foi Deus quem mandou aquela pessoa falar aquilo para você. E quando você o desobedeceu, você estava desobedecendo o que Deus queria que você fizesse. Ele só foi o canal, ele só foi o instrumento. Lembre-se, Jesus se submeteu a Pilatos. E o Pilatos ficou irritado. Me responda, que eu posso te livrar. Mas ele, como uma ovelha muda, foi para a cruz. Ele se submeteu às autoridades dessa terra. Ele se submeteu aos fariseus que queriam vê-lo morto. Sabe por quê? Porque acima do fariseu estava o plano de Deus, acima de Pilatos estava o plano de Deus, acima de tudo, de todos na sua vida, acima do dinheiro que você recebe, acima do emprego que você tem, acima de tudo está o teu Deus que tem um controle sobre as suas vidas. Então agora o que nós precisamos fazer é nos render diante da cruz. Renda-se, renda-se, renda-se. Você acredita que Ele está vivo na sua vida? Que é Ele quem controla a sua vida? Não sofra mais. Larga esse ressentimento, perdoe. Ele está vivo, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu a cruz. Jesus, recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor. Todos os profetas profetizaram, mas foram para o túmulo. O Senhor ressuscitou, o primogênito de todos os que creem no Senhor. Agora peça a Deus para que você quer ser. Você já se esvaziou, você já se negou. Agora peça a Deus que você quer ser cheio do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ser batizados na plenitude do Espírito Santo? Ser totalmente tomado pelo Espírito, ter uma experiência do Espírito. Agora é a hora. O fogo do Espírito vai pegar você para queimar tudo aquilo que não presta, para acender o fogo da paixão em você. Entregue-se agora, entregue-se, renuncie-se, diga: quero ser cheio do Espírito, me batiza com a plenitude do Espírito. Peça a Deus que encha você tanto, mas tanto do Espírito que não sobe mais você. Peça agora em nome de Jesus. Peça agora,
Peça agora para você ser cheio do Espírito. Peça a Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Peça para Deus agora, eu quero ser cheio do Espírito. 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 Eu quero ser cheio. Insista, insista com Jesus. Insista com Jesus, insista e diga para Ele: há alguma coisa que me impede? Se Jesus quer que você seja cheio do Espírito, se Jesus quer que eu seja cheio do Espírito, por que nós não somos cheios do Espírito? Peça para Deus, diga: eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu não quero mais ser comandado pelos meus próprios medos. Quanta gente é comandada pelo medo. Medo da vida, medo da morte, medo do que vai acontecer amanhã. O futuro te persegue, porque e se amanhã acontecer tal coisa, e se daqui a pouco? Libera, diga: Jesus, eu quero ser curado disso. Eu não sou prisioneiro do meu medo, eu não sou prisioneiro do futuro do medo. Eu vivo pela tua promessa. Caia por terra agora toda síndrome do pânico, toda síndrome do medo, em nome de Jesus. E que você seja cheio do Espírito, cheio do Espírito. Sai todo o ressentimento. Oh Deus, sai toda aquela. Jesus, o Senhor morreu na cruz, ninguém estava te aplaudindo. Meu irmão, não espere ser reconhecido por ninguém. Você que foi ferido porque não foi reconhecido, não, você estava fazendo para quem? Você estava fazendo para homens ou você estava fazendo para Deus? Se ninguém te aplaudiu, os céus inteiros te aplaudia. E bem-aventurado é você quando você não receber os aplausos humanos por ter feito a vontade de Deus, porque é grande o seu galardão nos céus. Renda-se. Libera a vida dessa pessoa aí. Libera, perdoa, sai do ressentimento. Sai em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo. Libera os seus dons aqui, Senhor. Libera os dons do Espírito, Pai. Libera os dons, Deus. Aquele que tem, oh Deus, o dom que seja revivificado agora. Oh Jesus, reviva esse dom. Ó Deus, aquele que sente que não tem um dom, que o teu Espírito visita-o agora com um dom da ciência, do mistério, da profecia, da visão, do sonho, do falar em línguas estranhas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas ficar vendo o que está acontecendo ao redor, porque Deus, o Senhor não tem filhos preferidos. Nós estamos aqui de joelhos e queremos experimentar tudo que vem do Senhor. Ó Deus, eu não sei qual é a vez que vamos falar isso. Jesus orou por 3 vezes. Eu acho que a gente vai orar umas milhões de vezes. Contudo, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. Se for possível passar aqueles cálices amargos, que passem, mas se não, que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado aí. Dê um abraço nele. Levante-se. Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Jesus Cristo vive, aleluia. É por isso que hoje você pode adorar a Ele, diga.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pelo que Ele tem feito. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos terminar. Nós não vamos ter aquela parte, a menos que você queira muito, aí você faz. Mas nós não vamos ter aquela parte da reunião, se você não achar que não deve, tá? Nós vamos liberar agora, porque tem a nossa macarronada, todo mundo vai para a macarronada. E aí você vai fazer isso através do e-mail, do telefone, porque eu vou pedir depois para que os pastores de rede enviem. Alguns já fizeram, os pastores de rede, por favor, façam a chamada, cada um já está com a chamada, você não precisa mais assinar. Senta aí, meu irmão, só para eu falar um pouquinho só e a gente termina. Os supervisores da Rede Mais, os pastores André e Luiz, precisam falar urgentemente com vocês, então vocês vêm, tá? Bom, eu vou deixar à vontade, os pastores de rede querem se reunir com os supervisores, né? Estou fazendo alguma coisa aqui que, por causa do horário, mas eu creio que Jesus fez uma obra muito grande hoje aqui no nosso meio. O pastor Jesus está lembrando que nós acabamos de falar aqui, o pastor Marcos já veio no meu ouvido também, e a gente tinha acabado de falar, compre o seu ingresso. Você fala, não, mas não vou, tenho um compromisso, tal, não tem problema, não vá, mas compre. Essa não, boa, mesmo que não vai, compra, né? Tem ainda bastante ingresso lá para vender? Ah, não, tem que acabar tudo. Então vamos lá, gente. Vamos cantar? Ou não? Ixi, eu acho que já estão tudo reunidos. Você vai cantando aí, o povo vai reunindo. Vamos lá, gente. Pessoal da Rede Une, o pastor Domingos quer uma reunião com vocês aqui desse lado. Então, gente, então espera um pouquinho só. Enquanto eles estão cantando, vocês estão se reunindo. Venha aí, venha. Vamos nos reunir com as nossas redes, rapidão.